Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes, e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo, ao estudo da arte indígena, agora parte 2. A arte indígena, pessoal, ela se faz presente na cerâmica, nos cestos, no vine, tá? Que é uma espécie de palha, e na trama de tecidos feitos de algodão, pintura do corpo, colares, que são as guias que eu falei na parte 1, o chocalho, que tem muito a ver com as danças, né, e os ritos, os rituais religiosos, a comida, que são os derivados da farinha de mandioca, né? Então vamos para a cerâmica. Lá em Aimorés, quem foi comigo pôde perceber os fósseis, né, os vestígios de seres, né, vivos encontrados lá na época que foram fazer a usina de Aimorés. E nesses fósseis, os vasos, os resquícios de cerâmica, eram todos feitos com unhas, com beliscões. Eles não se contentavam de só fazer o vaso de barro. Além de fazer o vaso, eles decoravam com as suas próprias mãos, com as unhas, usando pedacinhos de pedra, de pau, com os dedos, fazendo a arte. Então, os índios, eles dominam a arte, né, de fazer objetos de barro, né, de fazer objetos com a palha. O vine, por exemplo, um móvel de vine hoje é um preço absurdo. O que é vine, professora? É uma espécie de palha de bambu, é feito de bambu, tá? Corta e faz a trama e ele fica todo traçadinho. Então, existem cadeiras, sofás, camas, cabeceira de cama de vine, e é muito caro, tá? Aqui em Linhares dizem que tem uma fábrica, eu não sei onde tem. Quando eu fui para Natal, eu fiquei num hotel que todos os móveis eram de vine, fiquei apaixonada. Fui procurar aonde saber, né, onde que eles compraram no Espírito Santo. Aonde? Em Linhares. Eu não acredito. Na minha cidade, Linhares, e eu até agora não sei onde que foi comprado. Se alguém souber, me fala. Então, pessoal, os colares, né, o chocalho, todos esses artefatos é para cultos religiosos. A farinha de mandioca, né, e o milho são cereais descobertos pelos índios, assim como o cará, assim como o aipim, o inhame, tá? Dizem que índio não é picado por mosquito porque come muito inhame. É por isso, talvez, que a pele deles é tão bonita e limpa, né? Realmente, o inhame, ele tem esse poder de dar uma pele bonita, uma pele vistosa. Segundo Laurentino Gomes, foi com os índios que os negros aprenderam também a utilizar da mandioca, a utilizar a arte de trabalhar o barro, né? E que se não fosse índios e negros, ele não saberia o que o europeu comeria, porque é do índio e do negro que vem o trato da farinha de mandioca, a batata doce, a batata, as raízes de uma forma geral, tá? Vamos seguir aí. Aí, pessoal, depois disso, nós temos alguns exemplos aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Olha, os vasos, né, na cerâmica. Aqui, ó, vine é esse material, tá vendo? Esses são o vine. Existem bolsas de vine, cestos de vine, né, que são muito resistentes, tá? Suportam muito peso. A caça, pessoal, a caça, ela é para esporte, mas principalmente para subsistência. E para isso eles utilizam o arco e flecha, que para eles também é a sua arma, né? Para fugir do homem branco, eles utilizavam o arco e a flecha para escapar. E muitos deles pegavam a ponta da flecha, passava em animais venenosos, como certos anuros, né? Rãs, pererecas, e lançava suas setas para acertar o seu inimigo. Observe que o corpo deles, ó, também está pintado, né? E é óbvio, estão contaminados, digamos assim, pela cultura do branco, porque vestem roupa, né? O índio que está com a sua cultura preservada, ele não se preocupa em se cobrir, ele não tem vergonha de estar despido. Olha que interessante esses cestos, a arte, né, de tramar ao ponto de surgir desenhos, ao ponto de surgir formas geométricas. Eu admiro muito isso,
porque são índios que muitas das vezes não frequentaram uma escola regular, às vezes nem sequer aprenderam a língua portuguesa, às vezes aprenderam, mas lá nas suas tribos, né? E não entendem de geometria da forma matemática escolar, mas entendem na prática fazendo esses cestos maravilhosos, né? A dança dos indígenas, como eu já disse, ela pode ser para recepcionar um visitante, sessões de iniciação, de mudança de fase, até mesmo pedindo chuva, pedindo a saudação aos deuses. Existem vários motivos, né? O toró é um tipo de dança. Aqui a gente tem, né, esses canudos, que também são chamados assim, e eles sopram esses canudos e e dão aquele passo vitimado, né, para frente, para trás, então é um ritmo deles, né? Existem vários motivos pelos quais eles dançam. Isso muda de tribo para tribo. O que é xamanismo? O xamanismo, ele reúne aí diversos costumes, doutrinas, dogmas, né? Dogmas, doutrinas e rituais de diferentes tribos e diferentes culturas. Eu não tenho xamanismo só nos indígenas. Várias culturas diferentes têm os seus dogmas, têm os seus rituais. E isso é xamanismo, tá? Diversos significados tem. Aqui é uma foto que da onde eu peguei dizia que era de Aracruz, né? O ritual. E observem, ó, a roupa, tá vendo? Toda combinando com as guias e chinelo, né? Então, assim, são índios que já estão com processo de aculturação. E aí, pessoal, olha aqui. Eu peguei esse vídeo, ele é um achado, porque hoje 29? Não, hoje é 30, né? 30 de abril, às 14 horas, eu fui buscar esse vídeo no YouTube e eu não achei mais. Retiraram. Ainda bem que eu guardei, eu tenho. Uma índia que consegue chegar no Planalto, né, central aí, e reclamar o direito de ser índia e reclamar as intervenções que o atual governo está fazendo na tribo dela. Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, mas vou passar aqui, embora talvez vocês não vão conseguir ouvir. Eu não vou entregar a minha terra, tá? Tudo já está provado que tudo que os nossos antepassados diziam está provando, está acontecendo. Então, os antepassados deles já diziam que haveriam pessoas indo lá tomar a terra deles, e isso eles estão vendo acontecer. Os fazendeiros estão invadindo as nossas terras. Eles estão invadindo terra, estão comprando terra. Comprando assim, os índios estão vendendo? Não. Por exemplo, eu, Joana Lúcia, vou lá, ataco os índios, mato, boto fogo, tomo conta daquilo. Daqui a pouco eu vendo isso. Ou eu sou paga, bem paga por fazendeiro para fazer isso, para tomar essas terras e dar para o fazendeiro. Existem pessoas aqui em Ares, que eu não vou dizer o nome, mas vocês vão saber com certeza, que ficaram muito ricos, né? Fazendeiro com muitas terras, assim, mandando matar o chefe da família, ou talvez a família toda, e tomando a fazenda. Ou ainda eles faziam a famosa tocaia, né? Um amigo meu que é da família Valfred disse que o avô dele conseguiu escapar de muitas tocaias, porque o costume da época aqui em Linhares era matar o chefe de família e comprar a preço de banana a terra na mão da viúva, quando também não matava todo mundo e tomava a terra. E isso é feito até hoje lá com os indígenas. Por que a nossa terra não é demarcada? Quando eles têm a terra demarcada, eles têm uma área preservada e ninguém toca. E ela está reivindicando isso, o direito de ter a sua terra demarcada sem que ninguém tenta roubar, sem que ninguém tenta tirar. Porque o governo atual finge que eles não existem e quer cada vez mais estreitar a área deles, passar essa terra para os grandes fazendeiros. Olha a cara do Rodrigo Maia.
O cacique está ficando doente. O cacique, ele age, o pajé, o cacique, eles agem como se fossem o pai de toda aquela tribo, responsável por eles, líder deles. E eles adoecem de tristeza de ver cada vez mais o seu povo sofrendo. 500 anos de descobrimento do Brasil e ainda assim esses povos ainda não conseguiram, não conquistaram o direito de ser e de existir sem que sejam a todo tempo tentados a se retirar, a mudar os seus hábitos e costumes. Olha, saiu que a FUNAI não existe mais, né? Ficam colocando essas pilhas neles para que eles se sintam desamparados. Estão colocando a FUNAI para a agricultura. Olha, ela vai falar mal agora da Damares, que é a que está agindo na cultura deles, descaracterizando a cultura deles. Olha, que mulher é aquela? Aquela mulher não representa nós indígenas, não. Os evangélicos estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo. Olha, convencê-los de que eles estão sem luz, que eles vão para o inferno, que eles não têm salvação, de que eles estão errados, e acaba que aquele índio acaba ficando em dúvida, né? Tanta coisa nova, ele vai deixando de acreditar naquilo que o avô, o bisavô, o tataravô, o pai dele acreditou. Ele vai perdendo a sua essência, ele vai perdendo a sua história, adquirindo uma cultura que não é dele, tá? Independente se fossem os evangélicos. Eu não sou a favor que os católicos façam isso, que os umbandistas façam isso, que os candomblecistas façam isso, que ninguém faça isso. Se a pessoa quer mudar, que ela mude por ela mesma. Eu não posso pegar a minha religião, a minha cultura e enfiar a goela abaixo, mostrando que o outro tá errado, gente. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma cultura? Não foi baseado nesse repudio à mesma religião que os protestantes se levantaram contra a Igreja Católica e hoje existe essa diversidade, né? Então por que agora eles querem fazer o que a Igreja Católica fez outrora? A gente só muda, pessoal, os tempos. A escravidão, ela continua, percebe? Quando eu faço uma subversão dos valores do outro, do direito do outro, eu estou escravizando da mesma maneira. Tirando a nossa cultura. Agora quer tirar a nossa alma. Ela não conhece o que é indígena. Ela não conhece a terra indígena. Ela não conhece o índio, ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe. E não sabe mesmo, assim como eu também não sei o que é a vida deles. Eu sinto prazer de estar com a minha família, independente de onde eu esteja. Tem gente que sente prazer com muito dinheiro e passear no shopping. Tem gente que sente muito prazer em ter muito dinheiro e ir para um navio. Tem gente que sente prazer de ir para uma igreja evangélica. Tem gente que sente muito prazer de ir para o mato e sentir o cheiro da natureza. E eles sentem isso, esse prazer de estar em contato com a natureza. Por que os outros podem dizer que eles estão errados? Quem está certo? Quem está errado? Ninguém. A gente tem que ser feliz da maneira como a gente se sente bem. E não nunca jamais permitir que o outro venha nos ensinar a ser feliz. E aquele Bolsonaro dizer para ele, cortaram. Eu queria ouvir, mas cortaram. Respeita nosso direito, respeita nosso antepassado, respeita a história desse povo, gente. Olha, desde 519 anos nós estamos resistindo. Então, pessoal, esse vídeo, ele é fantástico. Por
porque ele mostra o grito de uma Índia. O índio Raumi, ele também representou bem o povo indígena, que é um povo que está sobrevivendo, e nós não sabemos até quando. Por quê? Porque a intolerância do outro é muito grande, a ignorância, no sentido de não ter conhecimento do respeito da cultura do outro, de querer impor a sua verdade, de querer impor o seu conhecimento. Vamos respeitar o direito do outro, se vestir diferente, de falar diferente, de comer diferente, de viver diferente, né? Uma coisa quando o outro faz alguma coisa que fere o meu princípio. Então, por exemplo, os chineses têm um hábito terrível de comer animais silvestres, e por conta desse hábito, o coronavírus saiu dos animais silvestres e veio para a espécie humana. Aí eu sou contra, porque o direito dele comer as porcarias dele infringe a minha saúde. Aí eu sou contra. Mas enquanto o índio está lá no meio do mato, plantando, colhendo, vivendo, a que ele me atrapalha? Nada. É a ganância do homem branco que faz querer com que eles deixem de existir, com que eles percam as suas terras. Isso é muito triste na espécie humana. A dança, pessoal, os chocalhos, né, o toró, que é aquela vara de bambu, o bater dos pés no chão, marcando o ritmo da dança, que na maior parte das vezes é uma forma de se comunicar com os deuses e pode ser acompanhado de fumo e bebidas, né, e algumas até mesmo alucinógenas, faz parte dessa dança. A pagelança geralmente são rituais de dança, de canto, de ervas, de infusões que eles fazem geralmente para tratar uma pessoa adoentada, uma pessoa que está ferida. Eu sugiro que vocês assistam o filme Apocalipto, como eu já disse, tá? Ele fala das tribos brasileiras e das tribos dos Incas e dos Maias. Existem materiais extraídos da própria natureza que são utilizados para fazer os instrumentos musicais, como a cabaça, que é uma planta, a boleira, que é uma outra planta, couro de animais, madeira, semente, fibras, decorados com grafismo que eles mesmos fazem, tá? Eu baixei um vídeo que foi feito por alunos, tá? Mas é um dos melhores, porque os que os índios mesmos fazem, ou tá muito rebuscado, porque são índios do Paraguai, que já são famosos por se tornarem cantores, ou são vídeos em que o índio meio que tá mais branco e tá tentando brincar de índio. Então, esse aqui, embora não seja feito por índios mesmo, tá bem próximo da realidade, tá? Eu vou deixar na sala de aula para vocês ouvirem o som desses instrumentos. Aqui, ó, o chocalho, tá vendo? Ele é um instrumento de percussão, porque tem as batidas, tudo que eu bato é um instrumento de percussão, como eu já falei para vocês, feito de cabaças, ou palhas, ou sementes, ou cocos, conchas, contas, ou grãos, tá? De árvores. O chocalhar tem alguns desses que lembram o chocalhar do rabo da cascavel. O próprio rabo da cascavel, ele solta aquele guizo, e aquele guizo é um chocalho, e eles sacodem também. Então, muitos desses indígenas colocam esses chocalhos no corpo, nos pés, nos pulsos, para dançar as suas danças, né, na hora aí do louvor aos seus deuses. Então, alguns instrumentos musicais estão aqui, né? O pau de chuva, chocalhos, outro pau de chuva ali. Aqui, ó, esse é o vídeo que eu falei com vocês, né? Com os instrumentos. Olha, ele mostra o chocalho, tem chocalhos de vários formatos, olha. Feito com coquinho, olha, talhado desenhos. As flautas. Ó, o pau de chuva. Os tambores, olha lá, ó. Adoro. Ô, som gostoso. Um ritmo bom, que dá vontade de dançar. Pois bem, pessoal, aqui nós temos uns outros instrumentos, ó, apitos feitos de madeira. Aqui, ai, meu Deus, perdão, pera lá. Então, aqui, ó, os apitos, né, feitos de madeira. Esse aqui é um apito. Chocalhos, a flauta, apito, pau de chuva, tá? Chocalho. Aqui, ó, o pau de chuva, instrumento de percussão parecido com o chocalho, só que a gente pode fazer o movimento assim ou assim,
né? A diferença é que o pau de chuva, a madeira é perfurada por outras madeirinhas que atravessam seu diâmetro. Quando viramos as sementes, os grãos ou as contas que estão lá dentro batem nas madeirinhas ou contas que estão dentro dele. Batem na madeirinha e produzem um som parecido com o da chuva, tá? O tambor, que também é um instrumento, né, de percussão feito de madeira, cabaça, borrachas e peles. Assim como os negros têm os seus tambores, os indígenas também têm, tá? Alguns parecem grandes gotas de chuva caindo em folhas largas de madeira. O que é a percussão? É um instrumento musical cujo som é obtido através de impacto, né? Batendo. Raspagem ou agitação, sacudimento, assim, né? Ou com ou sem auxílio de baquetas. Eu não preciso ter as baquetas para ser um instrumento de percussão. Então, aqui eu tenho a flauta, né? A flauta indígena. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui. Eu não sei se sai o som, é por isso que eu tenho muitas vezes receio de jogar para vocês aqui o vídeo, porque às vezes não sai o som, e já aconteceu de eu ficar olhando, ainda bem que eu falo muito, não perdi o vídeo. Então, aqui, ó, a flauta, né, que eles fazem com bambus, os apitos de madeira, né? O zunidor, que é uma espécie de apito, tá vendo? Um instrumento de percussão feito de madeira, cujo som parece as folhas se revirando com o vento forte. A panela de barro também é indígena, embora a gente pense que seja dos negros, mas é do indígena, ó. A panela de barro é, sem dúvida, uma das maiores expressões da cultura popular do Espírito Santo. Desde a origem nas tribos indígenas que habitavam o litoral do Espírito Santo, né, até os dias de hoje, a técnica de confecção e a estrutura social das artesãs pouco mudou, né? Então aí nós temos esse legado que os negros dominam, mas herdamos dos índios. A pintura corporal, que é lindíssima, né, feita aí para vários motivos, para casamento, para guerra, para ato religioso. A arte indígena nas contas, nos colares, no cocar, né, nos brincos, nos adereços que eles fazem, um furo na pele. Aí tá vendo a pintura no corporal, né? Segundo Pong, há poucos índios no Brasil. Atualmente concentram-se no centro-oeste, no norte do Brasil e em pequenos grupos espalhados pelas periferias das cidades, como aqui no estado, na região de Aracruz, como eu já disse. Há no norte pouquíssimas tribos que ainda não tiveram contato com o homem branco. Isso eu fiz em 2017, para te falar a verdade, depois daquela queima toda, eu não sei se eles ainda existem. Os botocudos, em sala de aula, até contei para vocês, né, a história deles. Eram indígenas que hoje nós não temos mais descendente direto. O último botocudo foi o João da Santa, que não casou, não deixou descendente. Hoje nós temos descendentes indiretos, que são pessoas que descendem de índios, mas tem mistura, né, com o homem branco. Então, eles viviam nas margens do Rio Doce, nas proximidades do Pontal hoje, né, indo ali, no aviso, indo para Pontal. Tinha o costume de colocar pedaços circulares de madeira no lábio, nas orelhas, o botoque, né? Segundo a Zunti, ela descreve os índios botocudos assim. Quando o Dom João VI vem para o Brasil, ele dá uma ordem para matar esses índios, porque eles dificultavam o escoamento de ouro. Eu já falei isso em algumas videoaulas, né? Então, aqui, ó, de acordo com Zunti, eram tribos que não toleravam nenhuma aproximação com o homem branco. O autor do livro 1808 afirma que Dom João VI mandou matá-los pelo fato de impedirem o transporte de ouro, né, para Portugal. E aí, quando vem Dona Leopoldina para cá, para o Brasil, né, depois de muito tempo, quando Dom Pedro I, né, casa-se com ela manda alguns índios para Paris, mostrando essas espécies de índios para lá. E muitos deles morrem, eles não sobrevivem, né? Os índios, ao terem contato com o homem branco, acabam tendo contato com vírus e bactérias que não existem ali na mata, e por falta de vacinas, né, eles não têm proteção e acabam morrendo. Aqui nós temos um desenho dos botocudos feito pelo Juanes, um espanhol, né, Juanes, que fez o desenho dos botocudos na época aí em que eles existiam, né? É um desenho bem realista, mostrando aí as suas características, né? Um nariz bem próximo do nariz de negro,
o botoque, daí o nome botocudos, né? A madeira que era inserida no lábio, olha lá, ó, como se fosse um alargador, tá vendo? Tanto na orelha quanto no lábio, né? Eles tinham esse costume. Cortavam a cabeça, existe uma pena que você corta, põe aí o coco e passa a pena, então eles cortavam o cabelinho assim, eram de estatura pequena, eram baixos, tá? A luta, existem muitas pessoas que falam que eles foram dizimados de uma vez, não é verdade, eles foram dizimados aos poucos, né? Eles lutaram muito contra o homem branco pelo seu território, eles não aceitavam nenhum tipo de proximidade. O bairro Aviso se chama Aviso justamente por isso, porque alguns homens brancos começaram a vigiá-los, porque os índios atacavam na calada da noite com suas flechas, flechas, né, com fogo, atacavam os homens brancos. Então, para se defender, muitos ficavam vigiando quando os índios se aproximavam, tocavam berrante para avisar as pessoas daqui e o confronto começava, né? Então, os índios, o que provocou a extinção deles? Primeiro, o homem branco com sua arma de fogo foi matando. Segundo, quando eles venciam, eles pegavam o corpo do homem branco, comiam o cérebro, porque eles acreditavam que estavam comendo a inteligência desse homem branco. E para não perder essa inteligência, eles não tinham relações sexuais com suas concubinas, né, com suas esposas. Para quê? Para que aquela inteligência que eles adquiriram não saísse pelo sêmen, ficasse no corpo deles. Então, o que aconteceu? Foram morrendo índios e eles não foram, né, copulando no período fértil das Índias. Acabou que elas não foram engravidando e quando a mortandade é maior que a natalidade, a tendência é extinguir, né? E foram assim que eles foram se extinguindo, tá certo? E tem um desenho também da luta deles, né, contra os homens brancos, e entre eles mesmo, tá? Mas, de fato, a luta maior não era entre eles, e sim entre os homens brancos. E eu acredito que esse é o último. Os descendentes aqui de índios, nós temos na região de Agrovila alguns descendentes de índios. Volto a dizer, não são índios diretos, são pessoas que tiveram tataravó, bisavó indígena, né? Não são pessoas que descendem diretamente de índios, como em Aracruz temos. Vivem de forma normal, não tem nada de cultura indígena, além dos traços, tá? Alguns índios ainda vivem na região de Regência Augusta, e esses são índios mesmo, não gostam da proximidade do homem branco, são meio, digamos assim, não são ríspidos, mas são fechados, não gostam muito de ter esse contato. Talvez assim eles pensam que estão defendendo, né, a sua cultura. É o modo como eles se sentem protegidos. Vivem nas proximidades da mata de comboios, tá? A referência bibliográfica que eu utilizo é Zunti, Maria Lúcia Grossi, né, Panorâmica Histórico de Linhares, aquele livro verdinho. Há um artigo da Daniela Xavier sobre as panelas de barro. O livro Pong é um livro que está na rede pública, tá, de educação básica, antes de virem os livros novos da BNCC. E muitos livros que não estão aqui, mas que eu falei, de Laurentino Gomes, que vem falar sobre esses povos aí do Brasil, tá certo? Fiquem com Deus, olha, um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.